segundo passo é viva aquilo que você prega. Esse é um ponto crucial para você desenvolver a autoridade espiritual, viver aquilo que você prega. Então, se você é uma pessoa que às vezes você fala de Deus, você fala de Jesus, mas as suas palavras às vezes não condiz com aquilo que você vive como cristão, e isso é muito perceptível aos olhares das pessoas, automaticamente você não desenvolve a autoridade espiritual. Então, por exemplo, eh, esses tempos agora na igreja que eu frequento, teve alguns problemas, né, lá, e aí tem um rapaz lá que ele frequenta a igreja e tal, só que toda vez ele dá um tipo de problema na igreja, né, às vezes ele levanta, ele fala, ele questiona, ele quer brigar, teve alguns problemas no passado com outra igreja, aí levou esses problemas pra dentro da igreja, eu acho que é uma pessoa assim meio, fora da casinha, no sentido assim de que não acho que não tá no senso normal, assim, da mente, sabe, sempre buscando confusão, mas a pessoa que vai pra igreja, a pessoa que lê a Bíblia, a pessoa e às vezes essa pessoa não ganha oportunidade por causa desse tipo de atitude. Então, como você é uma pessoa que professa Cristo, que professa ser cristão, que a todo momento você fica procurando confusão na igreja, fica procurando confusão fora da igreja, fica procurando, desafiando os irmãos, xingando os irmãos. Então, assim, às vezes nós temos que ter essa noção. E eu acho que esse aqui é um caso extremo, né? Esse aqui é um caso extremo. Mas se a gente for analisar minuciosamente, a gente pode levar para muitas áreas. Por exemplo, como que você se diz um cristão quando você vai para o futebol, você não pratica aquilo que você acredita? Você vai lá e xinga os seus colegas, você desrespeita seus colegas, você não dá um bom testemunho. Como você disse que é um cristão e quer desenvolver autoridade espiritual, quando você vai para o trabalho, você não é uma pessoa respeitosa, cordial, uma pessoa que transparece as características de um cristão ali no trabalho. Então, entende que aquilo que você professa crer tem que ser aquilo que você vive, para você desenvolver essa autoridade espiritual, e isso vai influenciar exatamente na hora de você subir no púlpito e pregar, porque é algo que você tem que estar em constante prática. Ah, Alexandre, não sou perfeito. Não acho que ninguém é perfeito, mas é interessante, é por isso que nós temos que buscar primeiramente a presença de Deus, porque a gente não é perfeito, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a praticar aquilo que nós professamos. Então, independentemente do que você professa aí do outro lado, as doutrinas que você acredita, é interessante você viver isso que você acredita. Que é isso que vai te ajudar a desenvolver essa autoridade espiritual. Entende? E quem nos ajuda a praticar isso é o Espírito Santo. A Bíblia diz que tudo vem de Deus, né? É o Espírito Santo que nos ajuda. Então, por isso que é importante. O primeiro passo é você ter uma vida devocional constante. Por isso que eu falei. O segundo passo é viver aquilo que você professa, aquilo que você acredita. Eu me lembro que teve um dia desse que eu gosto de jogar futebol, né? Gosto de jogar futebol. E eu organizava, não organizo mais, né? Mas eu organizava um futebol aqui, esse futebol que a gente organizava era dos meninos da igreja, né? Os meninos que eram da igreja ali. Mas sempre a gente abria espaço para outras pessoas que não são da igreja para participar junto conosco. E é um futebol assim de jovem, né? De, sei lá, de jovem. Então, futebol pegado, futebol bom assim. Não é futebolzinho, realmente não, futebol que é bem, bem disputado. Mas sempre no começo a gente faz uma oração, a gente busca Deus ali pra gente poder começar o jogo. Mas depois da oração ali, o jogo começa já ali. Mas todo mundo é muito tranquilo no futebol. Só que nesse futebol, alguém convidou um rapaz, que esse rapaz assim, é um bom rapaz, só que às vezes ele falava demais, ficava às vezes denigrindo os colegas, falando mal. Ele não é da igreja, ele não é cristão, esse rapaz. E ele ficava denigrindo, falando. E aí ele levava o irmão dele também tinha o mesmo temperamento do que ele. E aí, certo dia deu um problema lá que queria meio que ter uma briga. Eu parei o futebol, peguei as bolas e falei assim: não, gente, vamos finalizar como tá esquentando dessa forma, esse não é o objetivo do futebol, mas sempre eram eles que meio que bagunçavam o nosso futebol lá, né? Todo mundo era de boa, às vezes você dava uma pegada mais forte no colega, você pedia desculpa, tal, beleza, e continuava. Agora eles não, eles perdiam, aí a culpa era do outro, que era falando de tal que era ruim, nunca o problema naquele contexto ali eram eles, né? E teve um dia que eu parei o futebol e, e aí o cara se exaltou, que não sei o quê, eu questionei, não, fiz alguns questionamentos em relação a ele, que toda vez era ele que bagunçava futebol, toda vez era ele que não respeitava e tal, de forma assim muito educada, né, muito educada. E aí pronto, aí ele veio falar uma coisa, falou, falou tanta coisa que naquele momento assim meu sangue esquentou e a vontade que eu tive foi de partir pro para pro contato físico, né, pra briga. E naquele momento assim, eu orei a Deus, Senhor me ajuda a me conter, né, porque a natureza carnal aqui dentro meio que se exaltou, meio que se florou, né. E aí, imagine só, um líder de igreja ali, um líder jovem, imagine eu, de repente, me exaltar, tô lá eu pregando na igreja, tô ajudando os jovens, ensinando, e de repente eu tenho uma atitude totalmente controversa daquilo que eu professo acreditar, daquilo que eu professo crer, entendeu? Então, assim, ó, existe, lógico que aí eu fico imaginando, cara, eu não posso me colocar nesse tipo de situação, né? Por isso que eu meio que dei uma afastada ali, porque eu não posso me colocar em meio dessas situações, porque às vezes é difícil de controlar a nossa natureza. Quando nós somos pecadores, é só por Deus, só por Deus. Mas entende que nós como cristãos, eu e você, nós temos que, aquilo que nós professamos, que nós acreditamos, nós temos que viver. Então não foi fácil viver esse tipo de situação. Porém, eu tive que pedir muito, mas muito controle do Espírito Santo para que eu estivesse bem ali, calmo e conseguisse, de fato, passar aquele tipo de situação.
que a vontade era outra, a vontade era a vontade carnal, de partir pra briga, de que filho orgulho, que isso, aquilo, mas depois que de 2, 3 semanas depois estava calmo, orando a Deus, pedindo ajuda e passou e se resolveu. Eles nunca mais foram no futebol, porque não, naquele, quem joga futebol sabe, né? Um ambiente que esquenta, é competição. Enfim, tem cristãos que às vezes nem gostam de jogar por causa disso. Eu acho que é bom mesmo, às vezes, dependendo do seu temperamento, evitar, né? Então, entende que nós temos que vivenciar aquilo que nós acreditamos? Então, nós acreditamos lá nos frutos do Espírito, né? Então, tive que pedir a Deus ajuda para me vivenciar um fruto do Espírito naquela situação, naquela ocasião. Então, você tem que viver aquilo que você professa, você tem que viver aquilo que você acredita para desenvolver essa autoridade espiritual. E não é só na igreja, é em todos os ambientes. É quando você vai jogar futebol, é quando você vai na academia, é quando você está no ambiente de trabalho, é quando você está no ambiente familiar. Então, em todos os momentos, a gente tem que ser pessoas que sejam coerentes com aquilo que professamos e com aquilo que de fato nós vivemos. E quando tem essa coerência, automaticamente você está desenvolvendo essa autoridade Perfeito? espiritual. Gostou do Beleza? vídeo? Comenta a palavra aqui embaixo, sermão, que eu vou te mandar uma aula completa de 5 dicas poderosas para você pregar na igreja com confiança e autoridade.